Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 77º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos e tenho inúmeros conteúdos no digital. E eu te ajudo a diminuir a ansiedade, tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Então, aqui nesse podcast irei falar, como você pode diminuir a sua ansiedade. E o tema do episódio de hoje é sinais e sintomas da depressão. Então eu vou falar todos os sintomas, vou passar por alguns pontos específicos e você pode, ter, uma pulga aí atrás da orelha se você tem depressão ou se você não tem depressão, tá? Não é que você vai conseguir o diagnóstico com você mesmo, você precisa buscar aí um profissional competente. Mas você pode ter uma boa noção aí se você tem depressão. Então, hoje eu vou iniciar com o nosso exercício inicial, a nossa meditação inicial. Eu vou pedir para que você se coloque na posição de meditação. Vou pedir para que você fique, nessa posição, de preferência sentado. Agora, eu quero que você puxe o ar 3 vezes, forte pelo nariz, se possível, se não pela boca, e solte pela boca, fazendo um som, soltando um orgasmo. Assim. Ah! 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 Sem preconceitos. Tá? Essa é a ideia que eu tenho para iniciar. Então, continue na sua posição de meditação, defina a posição dos olhos, se vai ficar aberto, entreaberto, fechado, defina a sua posição aí, como é que você vai ficar. Agora, quero que você sinta todo o relaxamento que essa respiração trouxe. Sinta todo o alívio no seu peito, na sua barriga. Agora, eu quero que você sinta o ar entrando pelo nariz, ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Aqui é um lugar onde você pode se sentir acolhido. É um lugar onde você pode controlar a sua depressão. Se imagine em um lugar onde esse problema já tenha se resolvido, onde você não tem mais dependência das pessoas por causa da depressão. Imagine um lugar onde você consegue ser forte, um lugar tranquilo e acolhedor que só tem sentido. Um lugar que mesmo nas fraquezas, mesmo nos seus dias ruins, as pessoas te aplaudem e as pessoas te apoiam. Imagine esse lugar tranquilo e sereno. Sempre que vierem pensamentos, não se julgue, não se culpe.
Não existe uma maneira certa ou errada de fazer o exercício. Existe o seu jeito. O objetivo não é não pensar de nada, não é esvaziar a mente. O objetivo é apenas perceber os pensamentos vindo e voltar a sensação para nossa reflexão num lugar tranquilo, incentivador, com uma respiração. Esse é o objetivo. Sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para o seu ambiente, para as suas mãos, para as suas pernas. Comece a se localizar no local onde você está. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Então, qual a intenção do episódio de hoje? O episódio de hoje, ele é basicamente explicar os sintomas da depressão, né? Então você pode considerar aí se você tem, ou até descartar se você não tem, né? E é o tema da semana, né? Então vai ter esse conteúdo é da segunda, tem uma live na terça no Instagram, que é outro assunto relacionado à depressão, outro conteúdo da quarta sobre depressão aqui no YouTube, vídeos todos, ou aí a grande maioria acima de 30 minutos. Na quinta tem uma live no YouTube sobre depressão também, então são 4 conteúdos. Nesse é sinais e sintomas da depressão, eu vou falar um pouco de algumas características aí para você considerar na hora da avaliação, para ver se você tem ou se você não tem, tá? Tem vários pontos aí. Então, cada depressão é única, Eu posso ter uma depressão que me faça não conseguir parar de trabalhar, numa exaustão que o meu corpo se desgasta e leva aí a um estado exaustivo mesmo, e você pode ter uma depressão que você não consegue nem sair da cama, né? Ambas elas podem ser consideradas depressão, né? Porque um exemplo, nenhum dos dois casos consegue sentir prazer no que antes sentia. Isso também é um sintoma da depressão. Então, tem vários sintomas, tá? Eu vou citar aqui os 9 sintomas,
Eu vou passar por cada um deles agora e vou explicar cada um deles. Agora tu não precisa anotar, depois eu vou só reler eles e daí você anota quantos você tem. Então, para ter depressão, você precisa ter 5 ou mais desses sintomas, são 9, por 2 semanas, tá? Então, eu vou falar um por um aqui, passando uma explicação. Humor deprimido na maior parte do dia. Então, se você estiver triste na maior parte do dia, é um possível sinal, tá? É um possível sinal. Diminuição no interesse ou prazer em quase todas as atividades. Então, antes, se você gostava de fazer muito algumas coisas e hoje você já não tem prazer nisso, também é um forte indício de depressão. Perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Aqui o significativo é algo em torno de 5%, tá? A gente está falando de 15 dias, 5% é uma margem interessante. Então vamos colocar assim, se você está com 60 quilos, né, 5% de 60 é 3 quilos, né, 3 quilos. Então você 15 dias atrás estava com 57 ou estava com 63 e hoje está com 60, é uma diferença grande, é uma diferença de 5%. E de 80 quilos, por exemplo, é 4. Né? Então se de 15 dias foi de 80 para 84 ou de 80 para 76, é uma consideração significativa se você não está fazendo dieta. Tá? 5% é um valor expressivo. Também, né, levar em conta se você está, por exemplo, se você estava com 60 quilos há um ano atrás e agora você está com 75 sem buscar isso. É um tempo maior, né, uma quantidade um pouco mais expressiva, só que é uma quantia significativamente maior. Então a gente está falando praticamente 4 vezes mais, ali daria 20% praticamente do peso, né? 76, 16 é 20% de 60. Então já desculpa, não, 12 é 20% de 60, né? Dá praticamente 25, dá um valor aí bem significativo. 15 quilos é 25% de 60. Então é como se você tivesse aumentado cada 4 quilos que você tem, você aumentou um valor bem expressivo. O mesmo se aplica para diminuir também, tá? Sem nenhum outro motivo válido, por um período maior, que também costuma ter o efeito sanfona, né? É bem comum aí nas pessoas depressivas, principalmente o aumento ou a redução do peso maior quando está nos momentos de pico. Então isso também é interessante observar. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Aqui a gente está falando dos últimos 15 dias, mas você pode fazer uma avaliação geral. O que é insônia ou hipersonia? Insônia, ela é característico por estar na cama tempo suficiente para dormir e não dormir esse tempo. Né? O que eu quero dizer? Privação de sono é você ficar 6 horas na cama para ter que dormir 7. Assim, não bate, né? De 6 para 7, você nem está na cama 7 horas. Então, se você dormir 5 horas já é bastante, mas você teria que dormir 7. Então, é uma privação. Agora, se você está na cama tipo 8 horas para dormir 7, já é considerado aí um tempo significativo, um tempo eficiente. E dessas 8 horas você dorme 4. Você está com uma baixa eficiência do sono, é considerado, né, a ser avaliado uma insônia. E também, por outro lado, se você dorme 12, 15 horas por dia, também tem que ser avaliada aí a questão da depressão. É uma hipersonia, ela tem os malefícios por outro lado, tá? Também tem que ser olhado essa questão. Agitação ou retardo psicomotor. Agitação é a pessoa ter, né, movimentos muito acelerados, ou retardo, né, a pessoa, eu tenho que pegar esse aqui, daí pensa, tem que ir lá fazer e tal. É um movimento mais lento, cansaço, fadiga ou perda de energia é outro sintoma,
sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Então, a pessoa se sentir inútil, a pessoa se culpar demais, ou é uma culpa inapropriada, por exemplo, de uma coisa que ela nem fez, uma coisa que aconteceu que ela nem tem culpa, que não tinha como evitar, ou não tinha como prever, ou não estava ao alcance dela, é inapropriada. Então é algo comum aí nas pessoas tristes e deprimidas. Capacidade diminuída para pensar, se concentrar ou indecisão, né? Então tem vários pontos aí relacionados ao pensamento. Pensamentos recorrentes de morte. Pode ser também o medo da morte, não somente o medo da morte, mas pode ser outras coisas. Então, a pessoa pode estar imaginando, ou até ter uma vontade ali, né, de morrer, questão, né, da ideação em si. Eu expliquei os sintomas, agora eu vou reler eles, tá? Eu vou reler eles um por um para você anotar eles. Então, anota aí quais você tem, né? Anota os números e, se for o caso, rever o vídeo. O tratamento, que eu vou explicar no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre o tratamento no vídeo de quarta, ele é basicamente você resolver esses sintomas. Tá? Eu vou explicar mais detalhadamente isso na quarta. Mas anota quais sintomas você tem para saber o que você precisa melhorar. Isso já é um grande começo. Então eu vou falar eles um por um e você anota o número. Sintoma 1. Humor deprimido na maior parte do dia. Sintoma 2. Diminuição no interesse ou prazer em quase todas as atividades. Sintoma 3. Perda ou ganho de peso significativo sem estar fazendo dieta. Sintoma 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Sintoma 5. Agitação ou retardo psicomotor. Sintoma 6. Fadiga ou perda de energia. Sintoma 7. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Sintoma 8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão. Sintoma 9. Pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer. Então, aqui estão os sintomas da depressão. Eu sugiro, né, você anotar o número que você tem, ver aí. E claro, né, um tratamento, tem meu contato aqui no vídeo completo, tem meu contato no Instagram. E um tratamento é você resolver esses sintomas com um profissional competente, né? Se você não conseguir resolver esse problema sozinho, então resolver com um profissional competente. Primeira coisa que você tem que entender, não pode ter outra explicação possível. Se eu não me engano, é um dos temas das lives isso, mas eu já vou falar aqui para vocês. O sono, né? O sono é um exemplo de outra causa possível. A ansiedade ainda ali, ela se correlaciona com a depressão. Quem tem depressão tem, acho que 50% tem ansiedade, 50% de quem tem ansiedade tem depressão. Ela meio que se correlaciona ali, é possível ter os dois. Mas a questão do sono, eu vou explicar então que o sono seria um outro motivo para isso. Tá? O sono seria um outro motivo para isso. Por exemplo, se a pessoa não dormir direito, ela vai estar mais triste na maior parte do dia, ela vai perder interesse em muitas atividades, ela pode ter uma modificação no peso, é o próprio insônia e hipersonia, então está relacionado a isso, vai estar mais cansada, vai se sentir inútil, né, vai se sentir pior, né, vai ter menos energia. A questão do pensamento e do foco, da indecisão é comprovado, assim, vai ter muita dificuldade de agir. E então tem pelo menos 6, 7 sintomas aí da depressão, que se você tiver 5, já está diagnosticada. Então tem mais sintomas relacionados ao sono do que o próprio diagnóstico. Então assim, você tem que ter uma causa válida para o que está acontecendo. Se você simplesmente tiver outros sintomas, então você tiver outros problemas, que seja a depressão, aqui eu citei o exemplo do sono, você não vai conseguir resolver isso, né? Outro exemplo, exposição social.
A pessoa tem dificuldade de interagir com as pessoas e ela tá numa realidade, tá numa situação aí profissional, pessoal, que tem que interagir com outras pessoas e ela acaba ficando muito triste com isso. Vamos contar aqui. Ela não consegue interagir da maneira que gostaria e acaba se constrangindo muito no dia ou acaba gastando muita energia com isso, né? Então ela acaba se sentindo triste na maior parte do dia, na maior parte dos dias também, porque ela, digamos, trabalha com isso. Então, né, tem uma questão aí. Ela perde o interesse nas atividades, em muitas atividades que antes ela tinha. Talvez, né, é bem possível isso também. Ela pode ter um ganho de peso por querer compensar isso na comida. É relativamente possível. É comum até isso acontecer. Ou perder peso por não conseguir comer, não se sentir confortável no refeitório da empresa, tem essa possibilidade também, enfim. Ter uma alteração no sono, é possível também. Ter um cansaço, uma perda de energia, ela vai gastar muito mais energia no dia porque ela não está adaptada para esse desafio, digamos assim. Muitas vezes ela vai se sentir inútil, é relativamente comum, vai ter dificuldade de pensar, de se concentrar ou em decisão porque ela não está naquele ambiente. Pode ser que não tenha pensamentos recorrentes de morte, ideação também, pode ser que isso não apareça. Só que assim, vocês reparam que eu citei inúmeros sintomas aqui. E o problema não é propriamente a depressão. O problema é a fobia social, é a dificuldade de interagir com as pessoas. Então, se eu pegar e te der um antidepressivo, te dopar, te colocar para dormir, tu vai continuar triste por não conseguir socializar. Ou muitas vezes tu vai acabar ficando inválido do teu serviço, vai comprometer a tua rotina, comprometer a tua vida profissional por um diagnóstico errado. Então, assim, é relativamente comum, tá, confundir fobia social com depressão, porque a depressão ela é muito comum e as pessoas que têm fobia social elas conhecem um pouco do sintoma da depressão, então elas dizem, eu tô triste, então eu tenho depressão. Só que você tá triste porque você não consegue socializar. Então, assim, eu citei aqui 2 exemplos. A ansiedade, ela é correlacionada à depressão. Você pode ter os dois, é relativamente comum, tá? Nesse caso, uma anda de mão dada com a outra. Só que o sono, então antes de diagnosticar, você tem que resolver o sono. E antes de você diagnosticar, você tem que ver se não é uma fobia social também. Porque se é uma fobia social, você vai estar fazendo um tratamento que ele é disfuncional, ele é desproporcional com a natureza, com a realidade, né? Então, são 2 pontos aí essenciais. Então, é muito importante você ter um diagnóstico claro de depressão, tá? É muito importante você ter, senão você vai estar tratando os sintomas errados aí da depressão. Então, é muito importante você buscar ajuda e fazer o tratamento correto. Porque assim, se você tratar a depressão, né, se você se tratar por depressão, fazer todo o tratamento correto ali da depressão, de alguns sintomas, só que eles terem outra causa, né? Por exemplo, você está tentando emagrecer e suspeita que tem depressão, mas o problema é o sono. E para emagrecer, não sei se vocês já viram meus vídeos, o sono é essencial, são 5 pontos. Sono, alimentação, água, exercício físico e a regulação hormonal, aí a parte médica. Então assim, se você está tentando emagrecer e acha que tem depressão, tomar antidepressivo é capaz de te darem remédios que sobem o apetite e daí para compensar os psiquiatras vão lá e te dão remédio para baixar o apetite. Então, eles te dão um remédio que sobe o apetite para regular a tua depressão, você sobe de peso, aí eles vão lá e te dão um remédio para baixar o apetite. Parece exagero o que eu tô falando aqui, mas isso foi feito com a minha mulher. Então, tipo assim, ela tem, digamos, no caso da depressão e insônia, ela tava tomando remédios ali, e em vez de ir tirando remédios, tentando trocas e tal, o psiquiatra muito bom, tá? Eu atendi na cidade com um psicólogo, teve outros casos que ele foi bem sucedido, mas não da minha mulher. Ele colocava remédio para ela, então ele colocou o Bup, que é para quem é fumante, tirar o cigarro, e daí tem aquela retirada do cigarro, às vezes a pessoa se entrega na comida e ganha peso, então ele tira o apetite.
e não estava dando resultado, ele colocou um Inaltrex, que é um remédio tanto para compulsão alimentar como um remédio para quem está tirando o álcool. Então, assim, o que eu tô falando aqui é real e aconteceu na minha família, tá? Só para vocês entenderem. Então, a pessoa, às vezes, ela tá com problema no sono e o médico vai lá e vai trabalhar de uma maneira, vai trabalhar de outra, e em vez de ele tirar remédios e colocar outros, ir para tratamentos mais naturais e para outros pontos, ele vai simplesmente colocar remédio que inibe o apetite junto com os outros remédios. E nesse combo, ela estava tomando de 7 a 9 remédios, salvo engano, tá? Não tenho certeza de todos, com adição de outros remédios, por exemplo, o intestino desregulou por causa do remédio, aí vez ou outra tinha que partir para o laxante. De manhã cedo ela tomava 300 miligramas do venlafaxina. No posto de saúde, por exemplo, é distribuído 75, que é a dose que os médicos de lá dão. Então, de 75 para 300 são 4 comprimidos, é uma dosagem muito alta, ela tinha que tomar um omeprazol. Então, assim, já tinha que subir a quantidade de remédio por causa do efeito colateral e do efeito colateral que dava. Mais 2 ali para emagrecer, porque os outros estavam dando um apetite muito forte. Então, assim, muito prejuízo associado à depressão, né, adicionado à insônia. Então, se você não regular o sono, se você conseguir regular o sono, você já deixa de tomar todos esses remédios e ter esses efeitos colaterais, né, que é o caso dela. Se você der uma melhorada ali em outros pontos, tratar a ansiedade de outra maneira, tratar a depressão de uma maneira mais natural também, você vai ter efeitos colaterais mais positivos. Eu vou falar brevemente sobre o tratamento, então, da ativação comportamental, que é o tratamento que eu utilizo nesses casos. Inclusive, no próximo episódio vai ser só sobre o tratamento, né? Eu vou dar uma revisada básica nisso aqui e vou passar para o tratamento. O tratamento é basicamente o seguinte: a gente considera que a pessoa perdeu o prazer nas atividades, né? E é triste a maior parte do dia, a maior parte dos dias. Então, quase o dia inteiro, quase todos os dias. Ela é triste nesse sentido. Então, o que a gente aplica? A gente aplica uma melhora da rotina, em que a pessoa primeiro anota tudo que ela faz. Então, ela percebe tudo que ela está fazendo. Depois dela perceber o que ela está fazendo, ela anota, né, tudo que ela está fazendo e coloca algumas coisas de prazer ali na rotina, né, para melhorar a rotina. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar o lazer na rotina, se você colocar essas coisas, você pode ter um resultado, você tem a chance. É aquela que você vai fazer as coisas para ficar bem e não esperar ficar bem para fazer as coisas. Porque assim, eventualmente você pode ficar bem. Só que eu comparo um você pode ficar bem sem nenhuma alteração como ganhar na loteria. É muito aleatório. Tipo assim, ganhar na loteria é algo... é muito difícil. Tipo assim, você dificilmente vai ganhar na loteria tendo investimentos menores, tipo assim, investindo menos e retornando mais, tá? Até porque a loteria ganha a maioria das apostas. Eu não estou dizendo para você não apostar na loteria, não é isso. Só que a probabilidade de ganhar, ela é mínima perto do investimento que tu tem, né? E se tu depender de ser feliz apenas ganhando uma loteria, então você não vai ser feliz, tá? Então você não vai ser feliz. Então, assim, você tem que entender que você tem que fazer as coisas para ser feliz e não esperar o resultado aleatório das coisas para ser feliz. Porque senão você pode não ser feliz por uma coisa que não depende de você. Você deve tentar depender unicamente de você para ser feliz, né? Claro, relações e tudo você adiciona nisso, mas você se completar, tá? Essa que é a ideia essencial. Aí depois de você adicionar coisas prazerosas, você adiciona coisas árduas, né? Tipo atividade física, meditação ali e tal. Você preenche a tua rotina. E depois de adicionar essas coisas árduas, você mantém uma rotina consistente. Então, mesmo que você... eu troco uma atividade pela outra. Então, eu deixo de estudar isso para começar a fazer aquilo, deixo de fazer isso para fazer aquilo. Só que você continua com uma rotina produtiva, com lazer, sem exaustão, né? Você tem essa base e você mantém ela sendo uma rotina eficiente. Então, não existe rotina perfeita,
tá? Mas você consegue aperfeiçoar ela no melhor custo-benefício pro teu momento da tua vida. E essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, essa ideia do tratamento. Eu vou falar mais disso no próximo episódio, tá? No próximo episódio eu vou falar bastante sobre o tratamento. Se você está vendo do futuro, é o episódio 78. Ele vai ser lançado 2 dias depois desse, tá? Então, busque ajuda. É essencial que você busque ajuda para amenizar esses sintomas. Se você não buscar ajuda, a tendência é que você não melhore os seus sintomas. E se você tratar de maneira específica, né, o teu sintoma, seja da depressão, seja de alguma outra causa que eu citei, se você for bem diagnosticada e tratar isso, você tratando isso, você resolve o teu problema. E você tem uma qualidade de vida significativamente maior. Tá? Então essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Eu vou encerrar o vídeo. Eu tenho minhas redes sociais, tem o Instagram que está tendo conteúdo diário lá. Eu estou postando carosséis, cortes dos vídeos daqui. Eu estou postando reels aí com pílulas do conhecimento. Tem muito conteúdo lá, cara, muito conteúdo sensacional lá. Então me segue lá. Comenta aqui o vídeo se você está gostando, se está fazendo sentido, se você tem sugestão. No momento eu ainda consigo ler os comentários, ainda consigo acompanhar tudo. No futuro eu já não sei se eu posso dizer o mesmo, né? Porque a tendência aí é que as coisas vão crescer, né? A audiência vai crescer também. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e até a próxima.